Obrigada por ter aceitado este nosso convite para falar aqui sobre esta final da Taça que vamos Nada. transmitir hoje. É a final da Taça de 2004 e andamos a recordar algumas finais. Não sei se já teve a oportunidade de ver alguma. Sim, tenho visto alguns jogos e ainda bem que é um bom programa para se fazer em casa. Que bom. Quando se vê um jogo na televisão no qual se participou, o sentimento volta a vir ao de cima, ainda mexe a emoção ou não? Sim, muitas vezes, apesar de nos lembrarmos e de sabermos o desfecho do jogo, não é? Claro. Há algumas situações, eu por acaso, sei lá, num jogo em particular, esse jogo da seleção no Euro 2000, Portugal-Inglaterra, já o vi 2 ou 3 vezes. Há situações do jogo que eu já não recordava, não é? E, portanto, Claro. as memórias vão chegando depois à medida que vamos vendo também algumas imagens, mas sim, nós temos eu pelo menos tenho aquelas memórias, aquelas recordações de determinados jogos, mas depois os 90 minutos, se nós voltarmos a ver, começam a aparecer situações que eu realmente já não me lembrava. Pormenores. Portanto, é sempre um prazer de voltar a ver esse tipo de jogos. Eu sei que é difícil recuar às vezes tantos anos na memória, mas o Marco faz esse desafio. O Marco Vasconcelos pergunta o que te estava a passar pela cabeça no momento em que entraste em campo. Portanto, ele refere-se a esta final de 2004, o Porto-Benfica no Jamor. É possível voltar a lembrar o que é que se passava na nossa cabeça quando entramos em campo? As finais no Jamor são sempre especiais, não é? E, portanto, eu pessoalmente também cresci com essa ambição, não é? Primeiro de me tornar jogador de futebol profissional e segundo, ao ver muitas vezes este tipo de jogos na televisão enquanto criança, não é? Nós sonhamos um dia em participar neles. E, portanto, cada vez que eu participava neste tipo de encontros tão especiais, eu voltava muitas vezes à minha infância e revia, se calhar, alguns lances de alguns jogos e dizia para mim mesmo, já estive há muitos anos a pensar estar numa final destas ou num jogo destes, e, portanto, o sonho tornou-se realidade e vou agora desfrutar do momento. Claro. Eu já tinha, em relação a essa final em particular, eu já tinha ganho uma final pelo Boa Vista. E depois eu andava também há muito tempo à procura de um título pelo Benfica, e lembro-me ou de pensar que podia ser aquela uma oportunidade para ganhar um título com o Benfica. O Tomás Graça pergunta qual é que é o sentimento de se ganhar uma Taça de Portugal. Portanto, pisamos o palco, temos algumas memórias daquilo que eram a nossa infância, do sonho, e de repente vencemos a taça. O que é que se sente nesse momento? Se é possível descrever? Eu acho que para um jogador português, não é? Porque se calhar faz alguma diferença. Se formos estrangeiros, sabemos a importância, mas se calhar não se dá uma importância tão grande como se calhar se formos jogadores portugueses habituados a crescer, a ver na televisão, se calhar alguns a conseguir ir ao estádio do Jamor ver outras finais, a vermos esse dia na televisão. Quando somos jogadores, sonhamos sempre em viver esses momentos, e portanto é sempre um prazer especial poder jogar uma final no Jamor, por todo o simbolismo, por toda a história que há por trás também de todas as finais, por ser um palco também que eu considero muito especial, não só porque é o único jogo que se realiza lá, mas também porque é um estádio muito bonito, é uma festa também fora das 4 linhas muito bonita, em que os adeptos também fazem do dia não só a festa do jogo em si, dos 90 minutos, mas desde que acordam até irem para a cama, é sempre um dia diferente, e eu acho que todos os jogadores sonham um dia poder jogar uma final da Taça no Jamor. Qual é que é a melhor história que fica desse ano? Eu sei que foi um ano também mais sentimental para vocês devido às perdas que aconteceram no clube nesse ano, só que há algum momento que se recorde com mais emoção do pós-jogo?
E talvez, como é óbvio, o momento em que nós conseguimos ter acesso a uma bandeira com a figura do Mickey Ferrer e a metemos no relevado, e dedicamos ao Mickey Ferrer essa vitória. Foi um momento emocionante. Foi também um momento em que nós, essa equipa procurava alcançar ou ganhar qualquer coisa para poder dedicar ao Mickey, ao Bruno Baião também, que tinha falecido. Portanto, em termos de emoção, esse foi para mim o momento mais emocionante, porque foi com certeza um título merecido para ele, que também participou em algumas eliminatórias da Taça de Portugal, e depois para a equipa que sofreu muito e que queria muito dedicar essa vitória ao Mickey. De resto, histórias engraçadas, sei lá, lembro-me, nós depois do jogo começamos os festejos ali ainda em campo, mas acabamos no Marquês e depois fomos para o estádio, mas lembro-me, sei lá, o autocarro que nos levou do Estádio Nacional pelo Marquês até o estádio. A passagem no Marquês foi muito imposta pelos jogadores. Os jogadores fizeram questão de pedir à direção para passar no Marquês. O autocarro era um autocarro fechado, né? Porque não estava previsto passarmos no Marquês e o autocarro era fechado, e portanto nós, à chegada do Marquês, com um mar de gente, houve alguns jogadores, e eu incluído, que conseguimos ter acesso ao topo do autocarro através de umas janelas que conseguimos abrir, e portanto subimos para o topo do autocarro, mas foi tipo 10, 15 segundos, porque era muito perigoso. Segurança. Imagino que sim. É sempre bom recordar estes momentos. Aqui, a última pergunta que eu tenho aqui, que foi enviada pelo Rui Pedro, é uma pergunta que não falava desta taça, mas eu achei curiosa. Confirmas que Amarante é a melhor cidade do mundo? Não precisava de fazer essa pergunta, isso é um dado estatístico mais do que comprovado. Muito É sem bem. dúvida a cidade mais bonita do mundo. Que bom.